Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, sim. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de neonato. Hoje nós vamos falar sobre abordagem musculoesquelética em neonatologia. E assim a gente finaliza a unidade 3, tá? Hoje é uma aula que vem fechar toda a atuação da fisioterapia dentro da UTI neonatal, na sua parte intervencionista direta, tá? Na unidade 4, nós vamos trabalhar a parte de recondução do neonato para a alta hospitalar, ver quais são os condicionantes para a alta hospitalar. E na unidade 4.2, vamos falar sobre sequelas mais importantes que ocorrem no neonato. E fechando o semestre, a gente vai falar sobre alguns instrumentos de avaliação do neonato, né, pós-alta hospitalar, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de fisioterapia motora, né, que a gente fala popularmente, né? Dentro da atuação de terapia intensiva, a gente costuma dividir, né, de uma forma mais simplória a atuação da fisioterapia em três grandes grupos, né? E dentro desses grupos estão a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora. Fisioterapia respiratória a gente viu aula passada, tá? Uma aula de abordagem cardiorrespiratória em neonatologia. E hoje a gente vai falar da abordagem musculoesquelética, tá? Então, vamos falar de algo de extrema importância, por conta principalmente com relação aos prematuros. Vamos falar de alguns recursos, né? Eu trago para vocês, está no livro didático, está na literatura, tá? Só que ainda é motivo ainda de muita controvérsia na prática clínica, tá? E cabe a nós, fisioterapeutas, decidirmos, baseado na literatura, na evidência científica, se podemos utilizar ou não, né? Muitos hospitais utilizam, outros não, e aí cada um tem a sua linha de cuidado, tá? Então, quando a gente fala de mobilização, né, ou fisioterapia motora, nós vamos abordar hoje esses assuntos aí. Mobilização precoce em UTI neonatal. O termo precoce, ele já diz, né, o quanto antes. Estimulação sensorial e ludicidade em UTI neonatal, né, trabalhar a parte sensorial, tanto de sensibilidades superficiais quanto profundas, e também órgãos dos sentidos, né, para garantir todo um desenvolvimento neuromotor para a criança, e a parte, né, cognitiva, né, também da criança, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem interromper, pode perguntar a qualquer momento, tá ok? Estratégias de humanização hospitalar neonatal. Vamos falar sobre o método canguru, tá? Que hoje é uma realidade em praticamente todas as UTIs, estipulada mediante uma portaria do Ministério da Saúde. E vamos falar mais um pouquinho sobre o posicionamento terapêutico, mas em especial nós vamos falar das redes de descanso, tá? Visto que a gente na aula anterior já trabalhou essa parte de posicionamento terapêutico, tá? Que é o posicionamento do neonato. Quando a gente fala sobre mobilização precoce, então, essa mobilização que deve ser realizada o quão antes possível, ela deve ter critérios, e um dos principais critérios é iniciar, né, quando a criança, o neonato, estiver com estabilidade clínica, né, mais ou menos 72 horas após, né, a sua internação, tá? Mas isso pode prolongar, tá, devido à instabilidade clínica do neonato.
Quando a gente fala estabilidade clínica, o que vocês têm que lembrar? Estabilidade da doença de base dela, ou seja, aquilo que motivou a internação dela, ou seja, o motivo dela estar ali, né? Se é a prematuridade, né? Se é uma aspiração de mecônio, se é uma síndrome de membrana hialina, se é uma apneia da prematuridade, se é uma persistência de canal arterial com edema pulmonar, tá? Então, qualquer indicação, né, de UTI, né? A gente lembra que de aulas anteriores, né, as indicações de UTI, né? Quando a criança tem sinais de desconforto respiratório, de baixo peso, né, principalmente abaixo de 1.250 gramas, né? Tem um BSA alto, né, com necessidade de ventilação mecânica. Então, qualquer condição que necessite, então, e seja indicada a internação na UTI, nós vamos avaliar a condição clínica, né, do neonato para iniciar a mobilização precoce. E outro aspecto, quando a gente fala de estabilidade clínica, é com relação à estabilidade hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Hemodinâmica refere-se aos sinais vitais relacionados ao sistema cardiovascular. Tá? Hemo de sangue, né? E a dinâmica de movimento. Então, tudo que envolve o movimento do sangue no nosso corpo está relacionado à estabilidade hemodinâmica. Exemplos: frequência cardíaca, pressão arterial principalmente. Tá bom? Então, para a gente considerar então o início da mobilização precoce, então a gente necessita de ter uma estabilidade clínica, né, desse neonato, ou seja, sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial normais e a estabilidade da condição, né, que levou ela à internação dentro da UTI. Tá? Outro ponto de fundamental importância que temos que lembrar é que, devido ao motivo principal da internação na UTI, como a gente já conversou, é garantir o desenvolvimento da criança, tá? Pós-útero. Lembrando, né, principalmente com relação a prematuros, eles tiveram uma interrupção do seu desenvolvimento. Eles teriam uma continuidade do seu desenvolvimento até 38, 40 semanas de idade gestacional. Por algum problema, geralmente relacionado à condição materna, à saúde materna, houve a necessidade da interrupção dessa gestação e eles agora estão, né, em vida extrauterina. Então, essa vida extrauterina, em que eles têm que ser, vamos dizer, autônomos na manutenção, né, das suas condições de saúde, ou seja, né, ele tem que agora, né, ter sistema respiratório, tem que ter sistema cardiovascular que garanta as suas demandas. Então, ele precisa de um ambiente, né, favorável a esse desenvolvimento. Tá? Um ambiente que não gere estresse, não gere desconforto, não gere dor, né? Um ambiente monitorizado. Muitos deles precisam de um suporte ainda ventilatório por conta da imaturidade pulmonar. Então, esse ambiente é a UTI. E lembrando, eles estão na UTI, então, para continuar o seu desenvolvimento. Então, sendo assim, né, a fisioterapia motora, né, a mobilização, não pode gerar gasto energético, né, desgaste, né, gasto energético para esse neonato, tá? Visto que ele tem que utilizar todas as suas energias para suprir seus órgãos vitais e principalmente, né, ganhar peso, tá? Na aula que vem a gente vai ver condições de alta, né, condicionante para alta, e o peso é um desses condicionantes. Então, quando a gente dizia, né, que o neonato tem que estar na UTI, né, para dormir, comer e melhorar a sua saúde, isso é verdade, né? Só que faz parte da nossa atuação a estimulação para o desenvolvimento neuromotor dele também, porque além de crescer, ele tem que desenvolver, né?
crescer em tamanho, peso, desenvolver, né, aprimorar as suas funções, né, orgânicas, né, neurológicas, sensoriais, motoras, respiratórias, né? Então, por isso que nós estamos lá, né? A fisioterapia está lá para trabalhar com a funcionalidade, né, do neonato. Tá? Então, qualquer sinal de desconforto, né, por conta, né, do neonato durante a manipulação, ela deve ser interrompida, porque isso pode, né, gerar um gasto energético demasiado e isso representar perda de peso para ele. Tá? Então, bebês que estão hiperestimulados, estão perdendo peso, né? Isso não é bom, né? Porque ele tá gastando mais do que está recebendo, né? Em termos de energia, né? Então, isso não é adequado, né, para o neonato, tá? Então, essa manipulação, essa fisioterapia, essa mobilização, ela deve ser feita de uma forma, né, mais suave, né, mais vamos dizer, delicada, né, sem grandes velocidades, sem movimentos muito abruptos, mas trabalhando, sim, né, todos os movimentos, né, para não gerar gasto energético, tá? Então, sempre considerar, né, um bebê que está taquicárdico, por exemplo, ele já está gastando energia para suprir o seu funcionamento cardíaco, né? E a gente vai lá e manipula ele vai gastar mais energia ainda, né? Durante, né, a manipulação, a mobilização. Então, né, isso vai representar perda de peso para ele, tá? Então, esses dois pontos são importantes para a gente, né, indicar a mobilização, né, do neonato, tá? Então, primeiro ponto, tá? Considerar estabilidade clínica e hemodinâmica, né, do neonato, tá? Segundo ponto, tá? A mobilização não deve gerar gasto energético para o neonato, porque isso pode representar perda de peso, tá? Então, esses dois pontos são muito importantes. Quanto aos objetivos, né? Objetivos, eles são diretamente relacionados à imobilidade, né? A restrição na incubadora, no caso, né? Que esse neonato está. Ou seja, muitas vezes sedado, né? Hipoativo, né? Numa posição só, sem movimentação desses membros. Esses recém-nascidos também sofrem os impactos da síndrome do imobilismo. É uma síndrome, né? Um conjunto de sinais característicos da imobilidade no leito, né? No caso, na incubadora. Então, ela tem uma desregulação do sistema cardiovascular, né? Tem aumento da frequência cardíaca de repouso, né? Por exemplo, apresenta, né? Pode apresentar alterações mioarticulares, né? Músculo e articulações, como contraturas, como redução de amplitude de movimento, né? Isso pode culminar depois em padrões que vão dificultar o desenvolvimento neuromotor da criança. Então, na verdade, aqui essa mobilização, além de estimuladora, né? Ela também previne, né, esses impactos negativos, né, da imobilidade no leito, ficar parado, né? Se a gente ficar deitado numa posição só no dia todo, tá? No momento que vocês levantarem, vocês vão estar cheios de dor, né? Então, o recém-nascido também sofre esse impacto doloroso, tá? Só que recém-nascido, ele não fala, né? Ele não reclama, ele vai chorar, ele vai apresentar desconforto, né? Alterações em seus sinais vitais, face, né? Que a gente vai ver hoje, né? Alterações faciais. E isso demonstra, né, desconforto e irritabilidade por algo, e chorar também é um gasto energético desnecessário, né? Então, e pode representar perda de peso, tá? Então, toda essa síndrome, né, do imobilismo deve ser evitada por nós, né, fisioterapeutas,
né, que estamos nas UTIs. Tá? E outro, a parte estimulativa, né? A mobilização precoce tem a função de promover estímulos, né, para o desenvolvimento motor do neonato, né? Garantir que ele tenha a continuidade do seu desenvolvimento motor. Acho que eu falei um pouquinho disso na aula passada, né? A aula que vem a gente vai aprender a calcular idade gestacional corrigida por prematuro, né? Que eu disse para vocês que é uma certa injustiça, né? Comparar um prematuro a um bebê termo em termos de desenvolvimento neuromotor. Um ficou 38 semanas dentro do útero, né? Recebendo todo o suporte materno, calor, oxigênio adequados ao seu crescimento, e o outro o prematuro teve interrompido esse desenvolvimento, né? Então, para compensar essa interrupção, nós corrigimos a idade, né, de desenvolvimento motor, né? Então, a gente vai aprender essa correção de idade gestacional aula que vem, para que a gente possa adequar o desenvolvimento neuromotor do prematuro à idade adequada, né? Considerando esse atraso, né, do desenvolvimento que ele teve. Enquanto mobilização precoce, o que a gente faz, né? Vamos dizer, o que a gente pode fazer enquanto fisioterapeuta? A mobilização passiva, o próprio fisioterapeuta vai mobilizar todas as articulações, realizando todos os movimentos que as articulações permitem, esses movimentos amplos que a gente conhece, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução, adução, né? Só que, igual eu falei para vocês, não é de forma brusca, não é de forma com grande velocidade, tá? Para não gerar, né, irritabilidade, desconforto no neonato. Movimentos leves, lentos, tá? Generalizados, né? Ou seja, né, globais. Dissociação de cinturas, né? Trabalhar tanto a dissociação de cintura pélvica quanto a dissociação de cintura, né, escapular. O desenvolvimento neuromotor, né, ele também acontece, né, de proximal para distal nos membros, né? Então trabalhar as cinturas escapulares, né, também é interessante, tá? Trabalhar alcance de membros, né, superiores e inferiores, ou seja, né, movimentos que busquem amplas amplitudes, né? Por exemplo, né, fazer uma flexão, uma extensão de membro superior, levando a mãozinha do prematuro à cabeça, né, atrás da cabeça, levando o pezinho do prematuro, né, até a altura do joelho, né? Então, movimentos de alcance, né, que a gente diz. A massagem, né, também pode ser utilizada, tá? E junto com a massagem a gente realiza a estimulação tátil. Essa estimulação tátil, ela pode ser estimulada também a participação, né, da mãe, do pai, tá? E a estimulação sinestésica, né? Sinestesia é que é um sinônimo de proprioceptiva, tá? Então, trabalhar a sensibilidade proprioceptiva. Então, massagem, né, trabalhar o contato pele a pele, né, fisioterapeuta, né, neonato, mãe, pai, neonato, tá? Estimulando, né, a parte sensorial, do neonato, né? Sem tato, né, ela perde, né, propriocepção, ela perde essa sensibilidade sinestésica, e isso vai interferir no desenvolvimento, né, corporal e motor, né, do neonato, né? Se ela não tiver condições, né, de, por exemplo, perceber o seu membro no espaço, né, consequentemente haverá uma dificuldade, né, de realizar, né, movimentos coordenados, movimentos adequados. Então, também utilizamos desses recursos que estimulam o toque, né, para fazer essa estimulação tátil e sinestésica, tá? A gente vai ver algumas imagens que vão mostrar isso, tá?
Vou mostrar agora um pequeno vídeo para vocês. Tá? Atentem agora a essa imagem. A gente vai trabalhar com bastante imagens, às vezes até impactantes, pelo tamanho, né, dos prematuros. E podem observar, né, a relação entre a mão, né, do adulto, né, com o tamanho da mão do prematuro, né? Então, no caso da imagem, nós estamos vendo aí, né, um fisioterapeuta realizando mobilização de articulações da mão, né? Neonato, né, também pode fazer mão em garra, né? E a mão em garra vai dificultar todo um desenvolvimento neuromotor da criança, né? Vai impossibilitar ela futuramente de segurar objetos. Segurar objetos e trazer para a linha média é uma das fases do desenvolvimento neuromotor. Tá? Então, desde essa fase hospitalar, a fisioterapia trabalha com essa prevenção de complicações osteomioarticulares. Então, a realização de movimentos de amplitude, tá, são bastante importantes. Tá? Então, nós estamos vendo aí, né, nós estamos vendo aí a mão do prematuro, né, pequenininha, realizando o movimento de polegar, né. O que está passando? Tá? Extensão de articulações metacarpofalangianas, interfalangianas, ou seja, né, realizando movimentos de amplitude, né, de membro superior. Olha o tamanhozinho do pezinho, tá? Então, também realizar movimentos de flexão plantar, dorsiflexão, tá? E aí, por último, nós vamos ver a posição para realizar a dissociação de cinturas, tá? Então, a estabilização dos joelhos, tá? Estabilização dos joelhos, quadril, tá? E fazer dissociação de cinturas, tá? Trabalhando, né, estimulando propriocepção articular, né, e garantindo manutenção da amplitude de movimento, tá, que são adequadas, né, para se garantir depois um desenvolvimento neuromotor adequado da criança. Bom? Então, aí, novamente, uma posição para se realizar a dissociação de cinturas. Observe o tamanho do recém-nascido. Tá? Observem, né, que a mobilização ela pode ser realizada, né, se o recém-nascido estiver, né, confortável, estável. A gente pode observar, né, que ele não apresenta nenhum face de desconforto. Tá? Então, nesse caso, né, a gente pode sim realizar a mobilização. Podemos realizar exercícios também que estimulam o desenvolvimento neuromotor, né? Ou seja, né, por exemplo, essa posição ela mostra muito, né, porque é uma posição que já está estimulando o controle de tronco e cabeça na linha média, e olha a mãozinha dela, né, mãozinha também alinhada à linha média, né, ou seja, necessárias para ao desenvolvimento neuromotor adequado, né, o alinhamento na linha média, né, que a gente diz. Outra imagem mostrando exercícios de amplitude, né, de alcance de membros superiores, trabalhando as articulações de membros superiores. Tá? No caso, a fisioterapeuta está associando uma manobra respiratória torácica, uma compressão torácica. Tá? Então, sempre adequada ao recém-nascido. Tá? Outra imagem, né, estimulação tátil, tá? Pele a pele. Muitas vezes estimulamos a própria família a realizar, né, essa estimulação tátil. Tá? Não vamos falar mais, mas a estimulação tátil ela fortalece o vínculo
paterno, né, o vínculo materno com o neonato, com o filho, né, então o vínculo pais e filho, isso é também muito importante para o desenvolvimento neuromotor, né, sensorial da neonato, mas mais importante ainda é o papel de apoio familiar, né, o apoio humanizado a esta família, né, que apresenta, né, seu filho nesse momento de internação, tá bom? Como eu disse para vocês, a mobilização precoce ela não pode, né, causar nenhum desconforto, nenhum desgaste energético para o recém-nascido, né? E muito menos causar dor, tá? Então, a gente viu naquela atividade de avaliação fisioterapêutica, a gente não comentou nenhuma delas, tá? Nós vimos as escalas de avaliação de dor, né? E então hoje eu vou apresentar uma para vocês, que é muito utilizada, que é o sistema de codificação de atividade facial neonatal. Ou seja, é a interpretação, né, de sinais faciais para se identificar, né, quadro doloroso, né, por parte do neonato. Visto que o neonato, ele não fala, né, que está com dor, ele vai só demonstrar sinais, tá? Sinais de irritabilidade e alterações faciais, né? E essas alterações faciais, esses sinais faciais, poderão ser interpretados por nós, né, para a obtenção dessa pontuação que vai, né, identificar, né, se o neonato está com dor ou não, tá bom? Então, são alguns sinais que nós observamos na face, e se 3 ou mais sinais estiverem presentes, isso identifica que a criança está com algum sinal de irritabilidade, e possivelmente dor, tá? Então, são esses sinais que eu vou falar para vocês. Se o neonato apresenta esse sinal, ele recebe 1 ponto. Se esse neonato não apresentar o sinal, ele vai receber 0 pontos, tá? Ou seja, ele não recebe pontuação alguma. O primeiro sinal é a fronte saliente, né? Essa parte frontal aqui, tá? Quando a criança estiver com dor, né, ou um sinal de irritabilidade, ela vai franzir a fronte, tá? E essa fronte vai ficar salientada, e se essa fronte salientada estiver presente, então ele receberá 1 ponto, tá? Se não estiver presente, nenhum ponto. Fenda palpebral estreitada, né? Pálpebra superior, pálpebra inferior, né? A fenda palpebral, o espaço entre as duas pálpebras. Então, a criança que está com dor, ela fecha o olho, né? E franze a testa, né? Deixa a fronte salientada. E então essa fenda palpebral fica estreitada, né? Uma pressionando a outra, de certa forma. E então ela vai receber também um ponto para isso. Sulco nasolabial, né? Esse sulco, né, que vai, né, da lateral das narinas, tá, até os lábios, tá? Então isso chamamos de sulco nasolabial. Ele fica profundo, né? Que a criança abre a boca para chorar, né? E esse sulco, então ele fica aprofundado, tá? Então, se estiver presente, 1 ponto. Se não estiver presente, 0 ponto. A boca aberta e a boca estirada, né? Abre a boca e ela fica tensa, aberta, né? Esticada, vamos dizer, né? 1 ponto para cada um desses sinais. A língua fica tensa, ou seja, contraída, tá? Também pode apresentar isso.
protusão da língua, ou seja, ela fica para fora, protusa, né? Anteriorizada. E o tremor de queixo, né? O queixo, fazendo contrações por conta da abertura da boca também, e por conta, né, do choro, tá? Então, se apresentar 3 ou mais pontos, tá? Isso significa que o recém-nascido apresenta dor. Então, aí, nessa imagem, a gente pode observar alguns sinais, né? Então, primeiro nessa imagem esquemática, né? A fronte saliente, tá? As sobrancelhas abaixadas, né? E aproximadas, né? Então, isso, a fronte salientada promove isso. A fenda palpebral estreitada. As bochechas também podem ficar elevadas, tá? Pela abertura da boca. O nariz pode ficar alargado e abaulado, né? Também pela abertura da boca, tá? A boca aberta e estirada, tá? E agora nessa imagem aqui, né? A língua fica tensa e protusa, né? Anteriorizada, né? Podendo haver também tremor de queixo. E aqui o sulco nasolabial, ele fica profundo, né? Ele fica bem marcado, tá? É um sinal de dor, tá? Então, como diz a legenda aí, né, a expressão facial da angústia física e da dor do recém-nascido, tá? Então, esse é o sistema de codificação facial, né, para a identificação de dor no recém-nascido. Quanto à estimulação sensorial e à ludicidade agora. A gente realiza, né, diversos tipos de estimulação sensorial. Tão importante quanto a parte de estimulação motora. Muitas vezes o músculo, muitas vezes não, sempre, né? O músculo, ele precisa de uma informação sensorial para uma adequada contração, tá? Desde os níveis mais primitivos de movimento, né? Desde os reflexos até os movimentos voluntários. Porque o reflexo, você precisa de uma estimulação de um receptor, né? Esse receptor vai informar a medula espinhal vai disparar um comando reflexo para o músculo se contrair, né? É reflexo porque é nível medular, não chegou no nível central, né, para que a gente tenha percepção do movimento, ou seja, não é um movimento voluntário. E movimentos voluntários também precisam de sensibilidade, porque precisam de propriocepção, né? Não adianta eu contrair meu músculo, né, se eu não tiver informações proprioceptivas, né, da velocidade do movimento, do grau de contração muscular, da amplitude, né, em graus da articulação. Então, todo movimento necessita, né, também de informações sensoriais, tá? Então, por isso que a gente não pode deixar nunca de estimular sensorialmente nossos pacientes, tá? Não só os neonatos, mas também os adultos, os idosos, tá? Por conta disso, né? Por conta que o movimento necessita de também informações sensoriais. Partindo disso, então, a gente tem que realizar essa estimulação sensorial. Trabalhamos com estimulação tátil, estimulação sinestésica, estimulação vestibular, entre outras, estimulação visual, estimulação auditiva, tá? Eu sempre digo que só fazer o movimento é um tipo de estimulação sensorial, tá? Você fazer o movimento e olhar para o movimento, você acrescenta mais informação sensorial, agora visual. Você fazer o movimento, olhar para o movimento, falar o movimento, é mais um tipo de estimulação sensorial, tá? Então, quanto mais informações sensoriais, melhor, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, né, com esse bombardeio de informações sensoriais para um sistema nervoso que ainda está em formação, né? Então, por isso que aí no último, né,
Preconiza-se uma duração de 5 minutos de estimulação com 2 tipos de estímulo por sessão, para que haja especificidade, né, de estímulo, tá? Para se criar, né, uma estimulação de um determinado estímulo sensorial, para que não haja um bombardeio, né, e esse sistema nervoso ainda em formação não consiga ordenar, né, todo esse bombardeio sensorial que a gente faz, tá? Então, você pode usar um momento e fazer a estimulação tátil, depois um outro momento fazer uma estimulação proprioceptiva, um outro momento fazer uma estimulação vestibular, né, de posicionamento, né, num outro momento fazer uma estimulação verbal, né, auditiva, tá? Em outro momento fazer uma estimulação visual. Então, né, que a gente tenha, né, essa especificidade, né, de estimulação, tá? Não trabalhar com muitos estímulos ao mesmo tempo. Porém, todos os estímulos são necessários. O objetivo, então, é promover a adaptação à vida extrauterina, favorecendo o ganho de peso. Então, por que favorecer a adaptação à vida extrauterina? Então, lembrando que ele teve interrompida, principalmente o prematuro, teve interrompida a sua fase de desenvolvimento intrauterino. Então, a gente tem que garantir o seu desenvolvimento no período extrauterino, sem gastar energia, favorecendo o ganho de peso, tá? Então, essa estimulação vestibular, sinestésica, né, ela reduz a dor, né, reduz o desconforto, então promove o conforto do neonato e reduz gasto energético, ou seja, promove ganho de peso e sem causar impactos hemodinâmicos, né, no neonato, ou seja, né, sem aumentar a frequência cardíaca, sem aumentar a pressão arterial, tá? Então, é muito importante também para o neonato essa parte de estimulação sensorial. Então, a estimulação tátil, como disse para vocês, ela é importante porque estimula o toque pele a pele, tá? Só que não é simplesmente tocar, né, fazer uma estimulação, como se fosse uma massagem superficial, no sentido céfalo-caudal e próximo distal. Céfalo-caudal com relação, né, à parte, né, de esqueleto axial, né, tronco, e próximo distal com relação ao esqueleto apendicular, né, membros, tá? Outra forma de estimularmos é a estimulação auditiva, e aí utilizamos muito a voz materna, além, né, do neonato já reconhecer a voz materna, estimula, né, a participação familiar no tratamento da mãe, no caso a mãe, estimula, né, esse vínculo materno-infantil, tá? Tira um pouco, né, da separação entre a mãe e o filho, né, que acontece com a internação. Então, é importante tanto para o bebê, né, o neonato, quanto para a mãe. E a outra forma de fazer estimulação auditiva em algumas unidades se utiliza-se a musicoterapia, tá? Uma musicoterapia com, né, controle de volume, né, não pode superar 45 decibéis, para que também não possa causar lesões, né, por excesso de volume, né, ainda nesse sistema que está ainda em formação, tá, em aprimoramento. Então, toque, né, essa imagem para exemplificar o toque pele a pele, né, que a gente realiza, então, a estimulação tátil, né, então, a todo momento, tá? A estimulação, né, auditiva, visual, seja por meio da tecnologia, né, como nessa imagem, tá? Algo que a gente tem visto muito hoje, né, com relação às restrições de visitas, né, dentro dos hospitais devido à pandemia. Então,
a questão tecnológica tem ajudado bastante, né? E muitas vezes a condição que levou ao parto prematuro está relacionado à saúde materna, condições maternas. Então, nesse caso aí, a mãe estava internada também, né, e o filho, né, internado na UTI. Né? Então, por meio da tecnologia, através de uma videochamada, né, possibilitou-se, né, o contato visual e o contato por voz entre os dois. Né? Então, isso aí tanto é humanização quanto é tratamento, né, quanto é estimulação sensorial. Tá? Estimulação é importante para a saúde do neonato. No caso, não tem a possibilidade da estimulação tátil, né? Então, para minimizar isso, né, e tentar aproximar esse vínculo materno-infantil, tá? Se pode fazer isso. Uma vez um aluno me lembrou que, não sei se vocês já assistiram algum desenho, né, em que alguém pega um ovo, por exemplo, né, e esse ovo choca, nasce algum animal, algum bicho, né, desse ovo. E o bicho olha para a pessoa a primeira pessoa que está perto dela, né, após o nascimento. E o bicho, né, no caso um desenho, o bicho vai falar, mamãe, né, oi mamãe, né, ou seja, né, o vínculo, ele é claro que é um desenho, mas essa proximidade, né, nos primeiros momentos de vida, né, determina esse vínculo, né, que vai ser duradouro, tá? E então é importante a gente fortalecer esse vínculo materno-infantil, tá? Nesse período, mesmo no período de internação. Essa imagem diz bastante coisa, né? A gente vai falar de método canguru daqui a pouco, né? E então você vê uma mãe com o seu prematuro no colo, contato pele a pele, né? E observe, né, um prematuro em ventilação mecânica, tá? Ou seja, né, a estabilidade clínica, por mais que ele esteja em ventilação mecânica, ele está estável, tá? Então, se ele tiver estabilidade clínica, né, essa estimulação pode ser feita. E a mãe fazendo o quê? Lendo historinha, né, para ele, tá? Ou seja, a estimulação auditiva, né, a voz materna, né, a alegria da mãe em poder segurar o seu filho, mesmo em uma condição, né, de um uso de um ventilador mecânico. Então, isso faz parte, né, também do tratamento, tá? E observe, né, que livros de crianças têm cores contrastantes, né, cores fortes, cores vivas, né, para estimular também a parte visual, tá? Então, o amarelo, o laranja, o azul aí, a imagem, né, o branco, contrastando bem, né, para que a criança também tenha essa estimulação visual, né, por mais que ela não distingue, né, que ali é um leão, né, ela, né, vai ver o que tem algo amarelo, né, tem algo, ela não sabe a cor ainda, né, mas ela sabe, né, a diferenciar essas cores, tá? Então já se parte aí o desenvolvimento visual, tá? Uma reportagem mostrando a participação da música como método auxiliar para a reabilitação de recém-nascidos internados em um hospital, tá? Então, provavelmente a equipe de humanização ou a equipe de qualidade ou os próprios enfermeiros, né, fisioterapeuta, toda a equipe multiprofissional, né, pode estar participando desse programa, né? Ou seja, né, isso permite a humanização, isso permite a socialização, isso permite a participação materna do desenvolvimento, né, de seus filhos, né? E importante para o desenvolvimento
né, sensorial, principalmente órgãos dos sentidos, mais precisamente a parte auditiva, né, do recém-nascido. Vou tirar meu fone de ouvido aqui, vou mostrar um vídeo para vocês sobre essa parte da musicoterapia. Música para os ouvidos de bebês apressadinhos. Uma técnica usada em UTIs de maternidade ajuda na recuperação mais rápida dos nascidos prematuros. Estes são os sons que Isis se acostumou a ouvir desde o primeiro dia de vida. Amigos, há quanto tempo a Isis está aqui? 46 dias. O que aconteceu com ela? Nasceu em prematuro extremo, né? 28 semanas, então tem que ter todo um respaldo para que ela pudesse sobreviver e estar aí com a gente até hoje. Aqui, onde a vida é tão frágil, todo cuidado é pouco. O processo de recuperação inclui medicações e fisioterapia. A alimentação e, muitas vezes, a respiração dependem de aparelhos. O resultado são crianças mais agitadas. Reduzir o estresse, a sensação de desconforto provocada pelos dias aqui no hospital é fundamental para a recuperação dos bebês. Por isso, 3 vezes por dia, durante 1 hora, a UTI muda de cara. A luz fica mais fraca. É preciso falar mais baixo. É hora da música. O som toma conta da sala. E aos poucos, eles se rendem. O descanso é prioridade e o carinho dos pais é muito bem-vindo. Papai tá aqui, filho. Tem soninho. João Marcos nasceu aos 8 meses de gestação e a mãe está internada. É Roberto quem vem todos os dias cuidar do filho. Estava super agitado, mexendo o braço, perna, agora, olha lá, dormiu. A gente vem acompanhando a evolução, né? Hoje já fiquei mais contente porque ele já evoluiu mais um passo, né? Já está respondendo bem aos estímulos aí, às dietas. No cérebro ainda em desenvolvimento, a música estimula áreas ligadas à linguagem e à emoção, além de fortalecer as defesas do organismo. A criança reage melhor ao tratamento e o tempo para a recuperação pode reduzir até 25%. A gente tenta acalmar e a gente faz o mínimo de manipulação possível nesses bebês para voltar ao que seria o fisiológico deles, eles poderem descansar, eles poderem amadurecer. E a gente sabe que se eles tiverem esses momentos, mesmo que seja 1 hora a cada 3, 4 horas, eles têm um ganho de peso maior, eles têm uma recuperação melhor e são bebês que tornam-se crianças menos estressadas. Cada reação da filha é música para o coração de mãe e embala os sonhos de Tamires. O que você mais queria agora? Ir para casa, levar ela. Melhor coisa que pode acontecer para qualquer mãe que esteja aqui é ir para casa com o bebê no colo. Tem quarto, tem roupa, berço, vovô, vovó, titia, tá tudo esperando ela pra chegar em casa. Agora nós vamos falar da estimulação vestibular. A estimulação vestibular, ela é muito importante porque quando o neonato, né, estava dentro do útero, o movimento materno, né, o caminhar materno, né, toda essa parte de movimentação da mãe movimentava também o feto, né, dentro do útero. E essa movimentação ela é importante para o desenvolvimento vestibular, né, do neonato. A partir do momento que houve a interrupção, né, desse desenvolvimento e o neonato agora se encontra em vida extrauterina, então alguns recursos podem possibilitar esse desenvolvimento vestibular, tá? E nós vamos ver um agora. Tá? Muitas unidades aqui de Cuiabá já utilizaram esse recurso. Tá?
Então, esse recurso que nós vamos falar, né, que qualquer recurso que estimula a parte vestibular, tem o objetivo de se assemelhar à movimentação intrauterina, tá? Ou seja, né, permitir que o neonato, né, desenvolva essa parte vestibular que foi, né, interrompida, né, privada dele, né, com o nascimento. Promove organização corporal. O sistema vestibular ele é fundamental para que a pessoa, nós, por exemplo, não tivermos o equilíbrio, postura, coordenação, né, a gente, principalmente movimentos de mudança de direção, movimentos, de posições horizontais para verticais, ou seja, de sentar para levantar, de deitar para sentar, de deitado para em pé. O sistema vestibular ele é fundamental para a manutenção do equilíbrio, tá? E da postura. Então, a estimulação vestibular promove essa organização corporal. Facilita o padrão flexor, tá? Ou seja, né, auxilia nesse padrão flexor necessário para o desenvolvimento neuromotor. Adequa o tônus e promove a linha média, ou seja, né, permite que a criança fique alinhada, tá? Esse alinhamento na linha média, né, ou seja, né, centralizado, né, cabeça alinhada a tronco, alinhada a membros inferiores e membros superiores, né, podendo alcançar a linha média, ou seja, né, isso é interessantíssimo para um adequado desenvolvimento neuromotor. Bom, e que nós vamos falar sobre as redes de descanso, né, conhecidas na sua forma em inglês em hammock position, tá? Então, se vocês procurarem, né, na literatura, talvez seja mais fácil procurar como hammock position, tá? Que são a utilização das redes de descanso dentro das incubadoras, né? Como se fosse uma redezinha em que o neonato vai ficar em cima, né? Eu vou mostrar imagens para vocês, tá? E que tem como uma finalidade, né, posicionar o recém-nascido nessa rede para recriar o ambiente uterino, tá? Isso permite o aquecimento do recém-nascido, tá? Mantê-lo aquecido, né? Porque ele deita na rede, a rede meio que faz uma proteção lateral, permite o aquecimento, diminui o estresse, né? Promove relaxamento, melhora os sinais vitais, que é sinal de conforto, diminui frequência cardíaca e frequência respiratória, possibilita então menor gasto energético, tá? Então, observem, né, essa relação, né, gasto energético, sinais vitais, tá? Quanto mais estáveis os sinais vitais, significa o quê? Que menos energia ele está gastando para manter esta funcionalidade, né, esses sinais vitais. Ou seja, quanto menor a frequência cardíaca, né, menor o gasto energético para o batimento cardíaco. Quanto menor a frequência respiratória, né, menor é o gasto energético da musculatura respiratória. Então, quanto menos energia ele gasta para a manutenção dos seus sinais vitais, né, da sua homeostasia, né, mais ganho de peso ele vai ter, tá? Então, quanto menor gasto energético, né, melhor o aumento do peso dele. E ele vai ter um sono mais tranquilo, né? Então, ele vai deixar os recém-nascidos menos estressados, tá? Existem, sim, né, recém-nascidos estressados, eles ficam hiperativos na incubadora, ou seja, não param, né? E esse não parar, né, não parar de se mexer, pode levar a alguns problemas, alguns efeitos ruins, né? Por exemplo, deslocamento de eletrodos, deslocamento de sondas, autoextubações, né? A saída do tubo traqueal, que é uma condição ruim, porque vai necessitar sedação, reintubação desse neonato, né? Ou seja, vai acarretar procedimentos desnecessários, né? Então, além do gasto energético todo que ele vai ter submetido a essas intervenções, tá? Então, essas redes promovem todos esses benefícios aí.
Tá? Então, aí um bebê na rede, tá? Então, eu vou mostrar 3 tipos de recém-nascidos. Esse recém-nascido, ele está com alimentação por sonda, porém, ele não tem nenhum suporte, né, ventilatório, né? Ele tem, isso aqui é uma extensão de látex, que provavelmente está fornecendo oxigênio para a incubadora, ou seja, para o ambiente, né? Então, ele deve estar com uma oxigenoterapia, né, bem mais branda, tá? Então, isso acontece quando não há grande desconforto respiratório, né, no recém-nascido, tá? Então, ele fica na linha média, né? Então, permite o alinhamento, o aquecimento, né, do neonato, tá? Essa referência que eu coloquei para vocês, vocês podem buscar depois, tá? Uma referência que avaliou as alterações cardiorrespiratórias, né, com o uso da rede de descanso. Tá? Então, avaliou, né, as variáveis, né, de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória em recém-nascidos. Aí observa-se, né, uma queda, né, uma redução da frequência cardíaca e da frequência respiratória desses recém-nascidos em rede de descanso. Tá? Esse outro já está com suporte ventilatório mais intensivo, né? Ele está com provavelmente um CPAP, né? Por pronga, né? Ou seja, né? Ele provavelmente tem um grau de desconforto respiratório mais importante que aquele outro anterior, tá? Mas que também não contraindica, né, o uso da rede de descanso, tá? A remark positivo. E recém-nascidos utilizando ventilação mecânica também podem estar na rede. Tá? Então, 3 tipos de recém-nascidos aí enquanto a suporte ventilatório. Um em oxigenoterapia simples, outro, né, ventilação não invasiva, né? E esse em ventilação mecânica invasiva, tá? Então, todos podem utilizar esse tipo de estimulação. Outro tipo de estimulação é a estimulação visual. Como eu disse para vocês, estimula o processo de formação e amadurecimento do córtex, principalmente o córtex visual, mais precisamente a parte do lobo occipital, onde ficam os centros corticais da visão. Estimula a acuidade visual, ou seja, né, quando a gente fala de visão não é acuidade visual, não é simplesmente, né, ver, né, é saber interpretar, né, o que se está vendo, né, formas, cores, objetos, pessoas, isso é acuidade visual. Então, isso estimula a criança, né, o neonato. A literatura traz, né, que são utilizados cartões com cores contrastantes. É uma forma, né? Hoje, com a tecnologia, né, substitui esses cartões, né? Vai depender muito, né, do hospital, do serviço, com relação à liberação das comissões de controle de infecção hospitalar, né? E como vai ser feita a esterilização, a desinfecção desses instrumentos, né, para a liberação, para tratamento desses neonatos. Geralmente posicionamos o neonato, né, de frente com esses cartões, ou no caso tablets, né, para que ela tenha esse estímulo visual, né, ali, né, permanente, contínuo, né. Se ele não conseguir ser posicionado da forma sentada, pode também ser deitado, né? E a gente posicionar lateral ou com a cabeça viradinha, como eu vou mostrar numa foto para vocês. Tá? Geralmente, essa estimulação visual é realizada, né, nas UTIs, que eu conheço, no momento do método canguru, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Aí, esse posicionamento deve permitir que a criança fique com o olhar fixo, tá? Pelo menos de 1,5 a 2,5 segundos, ou seja, ela conseguir, né, fixar o olhar.
para que haja essa estimulação. E o objeto a ser estimulado, né, o objeto estimulante, deve ficar numa distância de 18 a 21 centímetros. Tá? Então, pode ser usado aí livros, no caso, fotos, né, da família, né, permitindo, né, que a criança, né, tenha esse contato visual, essa estimulação visual também. Tá? Agora nós vamos falar de algo bem interessante, que é a fisioterapia aquática, tá, dentro das UTIs neonatais, chamadas de também como banhos de ofurô, tá? Não é um banho higiênico, tá? É um banho terapêutico, né? Um banho que oferece, né, efeitos fisiológicos, né, interessantes para o desenvolvimento do neonato, tá? Então, o banho de ofurô foi iniciado na Holanda em 1997 por enfermeiros e obstetras, tá? Aprimorado, né, para a nossa vida atual com a participação de fisioterapeutas, né? Sendo que hoje muitos fisioterapeutas utilizam esse recurso dentro das UTIs neonatais. Promove relaxamento, aquecimento, né, redução da dor e estresse, facilita o padrão flexor e sensação de estar no útero materno. Por que essa sensação de estar no útero materno? O útero materno, né, a via é um ambiente, né, com líquido, né, como que a gente já falou, né, e conforme o movimento da mãe, né, a criança ia se movimentando nesse líquido, tá? É um líquido aquecido, tem a temperatura corporal materna, tá? E, então, né, a ideia do ofurô é promover um ambiente similar ao ambiente uterino para o neonato, né? Um ambiente aquecido, seguro, né? E tem uma série de efeitos, né, benéficos para o neonato. As indicações, recém-nascido pré-termo com peso entre 1.250 e 2.500 gramas, tá? Ou seja, né, abaixo de 1.250 não se indica. Acima de 2.500 gramas, provavelmente esse recém-nascido vai receber alta, e aí ele vai realizar esse banho em casa, né, com a estimulação. Então, faz parte, né, também do banho terapêutico, o ofurô, o ensino, né, à família para que se continue em casa. Estabilidade clínica e hemodinâmica, ou seja, né, o recém-nascido deve estar estável, tá? Nutrição plena, ele deve estar recebendo nutrição ou por sonda, ou por copo, ou por peito, né? Aleitamento materno. Ou seja, ele tem que estar bem nutrido, em processo de ganho de peso, ou seja, relacionado a essa boa nutrição. Ele não pode estar perdendo peso, visto que a água aquecida também pode causar em longos períodos gasto energético, tá? Resolução ou estabilidade da doença de base, né? Ou seja, faz parte aí também da estabilidade clínica do recém-nascido. Contraindicações, né? Quando não realizar. No caso, né, de ulcerações, tá? Ou seja, qualquer ferida aberta que o recém-nascido possa ter, contraindica o banho de ofurô. A instabilidade clínica e hemodinâmica, cardiopatias graves, tá? Por que cardiopatias graves, né? Porque alguns efeitos fisiológicos da água aquecida interferem no sistema cardiovascular, e esses efeitos podem agravar condições de cardiopatias, né? Às vezes o neonato cardiopato ele já é hipotenso e com a vasodilatação promovida pelo esse banho aquecido, pode piorar mais esses níveis pressóricos.
malformações ortopédicas e neurológicas, tá? Ventilação mecânica, ou seja, não se coloca, né, se o nenê está em ventilação mecânica, acessos ou drenos, tá? Acessos venosos ou uso de drenos, é porta de entrada para água, né, então não pode, e peso abaixo de 1.250 gramas, tá bom? Ou seja, né, recém-nascidos de baixo peso não podem, tá bom? Eles têm que ganhar peso, né, e a água não está indicada nesse momento. Então, esse banho ele pode ter a presença, né, de um membro da família, tá? Tem a finalidade desse membro, né, ensinar a família como fazer, além do que, né, permitir essa humanização, essa participação familiar no tratamento, tá? Então, reduz também essa separação da mãe, né, dos pais do seu filho, tá? Nesse ambiente de internação. Preparar o ambiente é interessante, um ambiente sem ruídos, com pouca luz, boa temperatura do ambiente da água, a temperatura da água em torno de 36 graus, tá? A quantidade de água no balde deve ser 1/3 da capacidade de 9 litros, ou seja, ela, em termos de quantidade, ela não pode, né, ser uma água suficiente para submergir o neonato, né? A água deve estar na altura mais ou menos, né, do pescoço e do ombro, tá? O tempo, né, de banho, de imersão é de até 40 minutos, não chega a esse tempo na maioria das vezes. Então, esse seria um tempo máximo, tá? 15 a 20 minutos, né, são suficientes para promover as alterações fisiológicas. Após a retirada da água, o bebê deve estar bem relaxado, né, após o banho, então ele deve ser colocado no peito da mãe ou em posição de repouso para dormir, ou seja, né, para que ele repouse, descanse e ganhe peso, tá? Vou tirar meu fone, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que vai demonstrar, né, o uso do ofurô dentro de uma UTI. A gente mostra agora uma técnica que está sendo usada há pouco tempo na UTI neonatal do Hospital da Cidade, em Passo Fundo, que tem ajudado no bem-estar e no desenvolvimento dos bebês recém-nascidos. O banho de ofurô busca o relaxamento e também auxilia na melhora da circulação e da mobilidade. A nossa equipe acompanhou um desses momentos que você vai conhecer a partir de agora. Eles parecem tão frágeis, mas lutam pela vida a todo momento. Como os bebês internados na UTI neonatal do Hospital da Cidade, em Passo Fundo. Desde 2013, eles têm a oportunidade de fazer terapia aquática. O banho de ofurô é uma técnica que auxilia no desenvolvimento dos bebês, prematuros ou não. É uma técnica de fisioterapia aquática implementada aqui no hospital com o intuito de promover o relaxamento desses bebezinhos. O banho terapêutico ele se diferencia do banho higiênico por um simples motivo. O banho higiênico ele tem o objetivo de limpar o bebezinho, então vai aguinha com shampoozinho no balde. E o banho terapêutico ele tem o objetivo de relaxar o bebê. Então ele é um banho mais longo, mais demorado, priorizando o conforto do bebê. Só que nem todos os pequenos podem aproveitar esse momento. Isso porque alguns ainda não estão com a saúde completamente estável. Mas depois que o médico autoriza, aí sim é possível relaxar por 15 longos minutos. O ofurô é realizado com temperatura média de 36 graus, semelhante ao ambiente uterino. E os benefícios são inúmeros. O primeiro deles é o relaxamento corporal, que é promovido, porque como ocorre todo um relaxamento, aumenta a circulação sanguínea, os sinais vitais do bebê se estabilizam, a frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória também diminui e a oxigenação melhora muito. Além do relaxamento, também tem o alívio da dor, e isso melhora a qualidade do sono do bebê e também o neurodesenvolvimento dele, repercutindo e refletindo também no ganho de peso. A Isabela e o irmão gêmeo Francisco nasceram dia 18 de junho. A Carmen teve os bebês com 30 semanas de gestação. Por isso, eles estão aqui, se desenvolvendo e ficando mais fortes, inclusive com a ajuda do ofurô. Eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer com o Francisco, eu quero fazer com os dois juntos, se der, e daí imita bem o útero com os dois bebezinhos juntos.
achei bem legal e deu para perceber que ela relaxou muito, muito. E agora ela tá bem calminha lá na incubadora. E como eles saíram antes, esse tempo é um tempo que ela ainda estaria dentro do útero, então acho que ela relembrou bem na memória dela o tempo da barriga da mãe. E te emocionou também? Muito, muito, muito. A técnica deve ser utilizada até os 8 meses de idade. E as mamães e os papais podem ficar tranquilos, porque é possível dar esse banho em casa também, com todo o carinho, amor e atenção que esses pequenos merecem. A gente sempre orienta os pais que também continuem fazendo a técnica em casa, para dar continuidade ao tratamento. Os bebês, no 6º mês de gestação, eles começam a desenvolver a memória. E essa memória de vida intrauterina persiste até os 9 meses de idade. Então, enquanto o teu bebezinho couber no baldinho, é válido utilizar a técnica. Alguns cuidados essenciais não podem ser esquecidos, como a temperatura e a quantidade de água. Precisa-se ter orientações de um profissional que já esteja habilitado e adequado para fazer essa técnica. Mas a temperatura da água, que deve estar em torno de 36 e 37 graus, pode ser medida com um termômetro. O nível da água também tem que ser adequado para não cobrir em demasia o bebê. A água deve cobrir a altura dos ombros e segurar a cabecinha do bebê, porque como ocorre um relaxamento profundo, eles acabam tendo todo um relaxamento da musculatura cervical e às vezes acaba caindo a cabecinha. Então é importante segurar firme para que não ocorra nenhum tipo de acidente. E aos poucos, eles vão se recuperando e abrindo os olhos para o mundo que os espera. Agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de humanização hospitalar. Tá? Vamos falar do método canguru. Ele foi aprovado por meio dessa portaria 1683, de 12 de julho de 2007, tá? E que orienta, né, a implementação do método canguru nas UTIs neonatais. Tá? Então, o método canguru utiliza, né, é uma estratégia então de humanização que fortalece o vínculo materno-infantil, né, e nós vamos ver uma série de benefícios tanto para o bebê quanto para a família, né, e recebe esse nome, né, canguru. Para quem não sabe, né, o canguru é um animal marsupial, ou seja, né, ele tem uma bolsa em que ele, né, carrega, né, os seus filhotes, vamos dizer assim, né, próximo, né, ao ventre, né, e então esse método, então a posição em que é realizado esse método, né, remete, né, a este animal, canguru, tá? Que nem é próprio, né, do nosso país, né, mas por conta dessa característica, né, doou, né, o nome a esse método. Tá? Então, essa imagem ela mostra bem por que canguru, né? Então, as crianças são retiradas, né, das incubadoras, dos berços, e colocadas, né, no colo da mãe, contato pele a pele, né? Então, e a mãe coloca algo, né, protegendo, né, evitando a perda de temperatura, né, envolvendo a criança, né, no seu colo. Então, tem diversos benefícios, né? Então, o vínculo pele a pele, né, a estimulação tátil, né, pele a pele, a estimulação auditiva por meio da voz materna. Alguns, né, já estão de olhinho aberto, então o contato visual, né, da mãe, né, ó, você é minha mãe, né, ó, você é meu filho. Então isso, né, fortalece o vínculo materno-infantil, tá? E um objetivo geral é proporcionar, sim, essa humanização, né,
hospitalar. Tá? Então, o método canguru, ele tem como objetivo melhorar a qualidade da atenção prestada tanto à mãe, no caso está gestante, né, mas é a mãe, né, que já, vamos dizer, né, já deu à luz, ao recém-nascido e à sua família. Né? Então, é proporcionar, né, assistência, né, para a família, né, para todos. Né? Os pilares que visam favorecer o vínculo afetivo e o desenvolvimento do bebê são esses aí, né? Então, onde que está consolidado, né, o fortalecimento desse vínculo afetivo, né, entre o bebê e a sua família, né? No acolhimento ao bebê e à sua família. Ou seja, né, que o hospital, a equipe, né, acolha, né, o bebê, né, sabe, que acolhe para realizar todos os cuidados, mas também acolher a família, mostrar a importância da família, da participação da família no desenvolvimento do bebê. Respeitar as individualidades do recém-nascido e dos seus pais, então é um tempo para eles, né? Promoção do contato pele a pele precoce, né, através dessa posição canguru, e o envolvimento da mãe e do pai nos cuidados com o bebê. Tá? Então, esse método canguru, ele também ele se inicia, né, dentro do hospital a partir da identificação, né, de uma gestante de alto risco para parto prematuro, tá? E ela só vai finalizar lá na atenção básica, na unidade de saúde da família. Tá? Então, esse método é bastante interessante por conta que é uma assistência contínua, não é só momentânea, né? Em alguns momentos, né, do desenvolvimento do neonato. Ele vai até o momento da alta, né, do método canguru, né, que ocorre, né, pós-hospitalar. Tá? Nós vamos ver essas etapas. Então, essa imagem diz muito, né? A satisfação da mãe, né? O conforto do bebê, né? O contato pele a pele, né? Do bebê com a mãe, né? Que são alguns dos benefícios, né, que esse método canguru, né, oferece à família e à mãe. Tá? Enquanto benefícios do método canguru, né, então, para a família, vamos dizer assim, né, reduz o tempo de separação entre a criança e sua família. Né? Imagina todo esse tempo, a família, né, o neonato, né, na incubadora grave, né, às vezes em ventilação mecânica instável, né, a mãe não conseguir, não poder pegar o seu filho, né. Então, a partir do método canguru, isso reduziu esse tempo de separação entre a criança e a família. Favorece o vínculo pai, mãe, bebê, família. Possibilita maior confiança e competência dos pais. Ou seja, né, a confiança na recuperação, a competência no cuidado, né. Eu, por exemplo, eu não sei mais pegar um recém-nascido, né. Eu não tenho essa prática, né. Então, às vezes possibilita, né, o método canguru, né, essa confiança em pegar, em cuidar, né, do neonato. Né? Proporciona estímulos sensoriais positivos, tá? Ou seja, pele a pele, né, visual, auditivo, como eu falei para vocês. Estimula aleitamento materno, já que a criança já está ali próximo ao peito. Tá? Reduz o risco de infecção hospitalar, reduz o estresse da família. Tá? A família às vezes fica estressada, né, por conta, né, do quadro da criança, do período de internação, né, longe de casa, muito tempo. Tá? Melhora a comunicação da família com a equipe de saúde e diminui a permanência hospitalar. Tá? Então, são alguns benefícios do método canguru. Então, outra imagem que mostra bastante o que é o método, né? Então, lembra sempre pele a pele, né, algo, né, recobrindo, né, a criança para evitar a perda, né, de temperatura, né?
e o contato pele a pele vai manter essa temperatura corporal, né, do bebê. Então, mesmo com o uso de sonda, e ela usando um espelho para fazer o quê? Estimulação visual, né, com o recém-nascido. Tá? Benefícios para o bebê com o método canguru, né, melhor controle térmico, reduz sinais vitais, menor período de apneia, aumento adequado da oxigenação, diminuição do risco de refluxo gastroesofágico, né? Essa posição mais verticalizada no tórax da mãe, né, no colo da mãe, diminui a taxa, né, de refluxo, né, ou seja, de regurgitação, de vômitos, né, com risco de broncoaspiração. Aumenta a estimulação sensorial, tátil, auditiva, né, essa imagem, né, essa troca de olhares, ó, entre o neonato e a mãe, né? Momento, né? Ó, eu sou sua mãe, né? Eu vou cuidar de você. Então, esse momento é muito importante para esse fortalecimento do vínculo materno. Aumento do sono profundo, né? Redução da agitação, do choro, maior ganho de peso, porque ele fica mais confortável, gasta menos energia e menor risco de infecção hospitalar. Tá? Para o método canguru também tem algumas indicações. Tá? As mães têm que ter o desejo de participar desse processo, né? O recém-nascido pré-termo maior que 1.250 gramas, né? Ou seja, menor que isso, ele é mais instável, né? Então ele precisa ganhar peso primeiro. Estabilidade hemodinâmica, ou seja, ele tem que estar estável. A ausência de suporte ventilatório é uma contraindicação relativa, depende muito da estabilidade clínica e hemodinâmica. E tem que estar com nutrição enteral plena, ou seja, ele tem que estar nutrido, né? Ou peito, ou copo, ou sonda. Tá? Então, método canguru tem vários benefícios, tanto família quanto bebê, benefícios fisiológicos, mas um dos principais pilares é a humanização, né, que esse método oferece, tá? Então essa imagem também vai mostrar, né, a parte humanizada, né? Então a criança, né, provavelmente era uma época de São João, eu acredito. E ela tem suporte ventilatório invasivo, está entubada, tá? Ventilação mecânica e fazendo o método, tá? E tá com seu chapéuzinho de palha, né, sua roupinha de xadrez, tá? Ou seja, né, também participando desse período, né, de forma humanizada. Tá? Então as mães têm que querer, né, geralmente é um período, né, destinado a isso. Tá? Então olha, né, o contato pele a pele no ventre, tá? Estimulando, né, esse vínculo materno-infantil. Tá? Como eu disse para vocês, existem algumas etapas, né, do método canguru. Ela se inicia, né, no período hospitalar, desde o pré-natal. Ele vai se findar só no período pós-hospitalar. Então, nós temos 3 etapas. A etapa 1, chamada de etapa pré-natal, ela se inicia no pré-natal da gestante de alto risco, ou seja, quando se reconhece já uma gestante com alto risco para parto prematuro. Tá? Ela passa pelo parto, pelo nascimento e segue pela internação do recém-nascido na UTI neonatal, ou seja, nesse período de internação da UTI neonatal que a gente tem visto, nesse período em que a mãe e o neonato estão internados, em que se faz, né, esse posicionamento do neonato, né, no colo da mãe, né, nessa forma, nessa posição canguru. A equipe minimiza a separação entre o recém-nascido e seus pais, favorecendo a formação e o fortalecimento dos laços afetivos. Então, o pilar é essa humanização, né? Só que a gente sabe, né, de outros benefícios fisiológicos que isso oferece. Na etapa 2, ela ocorre, né, na UTI de cuidados intermediários canguru, né, ou seja, né, um período pós parto, né, pós fase mais instável, ou seja,
num estágio agora numa unidade, né, pré-alta hospitalar. Tá? Então, nós chamamos de estágio pré-alta hospitalar, ou seja, uma preparação para a alta hospitalar. Tá? Então, nessa etapa, a mãe assume mais os cuidados do filho, né, sob a orientação da equipe, é estimulado cada vez mais o aleitamento materno e prepara a família para os cuidados com o bebê após a alta hospitalar. Tá? Ou seja, né, a equipe vai orientando, né, quanto aos cuidados, né, com relação a este prematuro, né, após a alta hospitalar. Tá? E após a alta hospitalar existe a etapa 3, né, que é o apoio da unidade de saúde da família. Após a alta hospitalar, é encaminhada essa família para que se apresente à unidade de saúde da família, para continuar, né, essa assistência. Ela tem início, então, essa etapa 3 na alta hospitalar e garante a continuidade do cuidado à criança. Então, bebê e família receberão atenção ou no domicílio, através de visitas domiciliares da equipe de saúde da família, na unidade de saúde da família, tá, na USF, e ainda continuarão vinculados ao hospital de origem, ou seja, qualquer, né, necessidade, eles ainda estarão vinculados, tá, ao hospital maternidade. Recebe alta do método canguru quando o bebê alcançar 2.500 gramas, ou seja, né, quando ele tiver 2,5 kg, ou seja, ele recebe alta do método canguru. Tá? Segue a vida. E finalizando nossa aula, vamos falar sobre o polvo terapêutico, a outra estratégia de humanização. Tá? Se vocês conseguem visualizar, isso aqui é um polvo terapêutico. Tá? Ele é confeccionado em crochê, com linhas de algodão. Tá? A principal finalidade é que seus tentáculos, né, um polvo tem 8 tentáculos, esses tentáculos eles imitem o cordão umbilical, tá? E de certa forma, né, produzam, né, transmitam ao recém-nascido essa sensação de segurança, né, de estar também, né, no útero materno, tá? Então essa sensação de segurança promove conforto do recém-nascido e, em termos de sinais, né, uma estabilização dos sinais vitais. Né? Então, é uma estratégia também de humanização hospitalar. Alguns hospitais utilizam, outros não. Alguns são limitados por conta, né, do risco de infecção, por isso, né, da necessidade de ser algo que permita, vamos dizer, lavagem, esterilização, sem comprometer a qualidade, né, para que se possa usar, né, nesses recém-nascidos. Essa imagem, né, que a gente tem aí na tela mostra, né, um recém-nascido, né, e o seu polvinho terapêutico. Vou tirar o fone, que eu vou mostrar outro vídeo para vocês, mostrando o uso desse polvo terapêutico em uma unidade hospitalar. E olha só, uma técnica simples e encantadora está ajudando na recuperação de bebês prematuros. Parece apenas um brinquedo, mas o polvo de crochê imita o cordão umbilical e melhora a respiração e até a frequência cardíaca dos recém-nascidos. Eles ainda são pequenininhos para entender o bem danado que a incubadora tem feito. Nesta UTI neonatal em Brasília, os recém-nascidos passam um dia cercados de atenção e grudados no primeiro amigo, um boneco que tem ajudado e muito no desenvolvimento deles. Cada prematuro recebe um polvo de crochê. Os tentáculos do bichinho lembram bastante o cordão umbilical. Isso faz com que o bebê, fora da barriga da mãe, se sinta mais confortável e seguro. Estudos apontam que os benefícios do polvo de crochê no tratamento são muitos. A criança respira melhor, a oxigenação aumenta, a frequência cardíaca se estabiliza. E o ganho é também para os pais. Você vê seu bebê dentro da incubadora, cheio de fios, né, todo sendo monitorizado. E aí, na hora que você chegar lá e ver que, apesar de tudo isso, tem um bichinho
bonitinho, fofinho, colorido lá junto dele, deixa o coração dos pais bem mais tranquilo. Há 3 semanas, a Juliana tem visto o Vitor interagir com o amigo azulado. Na hora que você chega na incubadora e vê o rostinho do seu filho acompanhado daquele povo sorridente, faz a gente sorrir, fica mais leve, fica mais gostoso. E o polvo, que já foi o dobro do tamanho da Ana Helena, tá ficando para trás. Já tá tão grande, tão linda, tão gordinha da mamãe. E eu vejo essa evolução cada dia mais. A moda dos polvos de crochê começou na Dinamarca em 2013. Em Brasília, a técnica vem sendo usada nesta maternidade e em 6 hospitais da rede pública, que têm recebido doações de grupos como este. Pode sair um olhinho torto, uma perninha mais ou menos, mas o importante é fazer o bem. O importante é que a linha seja de algodão para facilitar na esterilização. A cada pontinho eu vou imaginando o bebezinho. Mas para mim, vir aqui doar esse e fazer outros para doar depois, para mim é uma alegria muito grande. Isso me faz bem. Finalizando, pessoal, né, todas as técnicas de fisioterapia motora em UTI neonatal promovem uma melhor organização neurológica e espacial do prematuro. Então, nós vimos aí toda uma série de recursos, técnicas que podemos utilizar para, né, promover uma estimulação sensorial, uma estimulação neuromotora, que será necessária para que o recém-nascido tenha o seu desenvolvimento neuromotor normal, né? Para que ele reconheça, né, tenha a organização espacial, ele reconheça, né, seu corpo no espaço, né, a questão proprioceptiva, né? Pois na vida intrauterina ele possuía uma contenção pelas paredes uterinas, além de viver em um meio aquático, e com movimentação proporcionada pelo movimento materno. E ele foi privado disso, né? A partir do momento que ele nasceu, ele perdeu todo esse suporte, né? Todo esse conforto, toda essa segurança que era necessária para ele continuar o seu desenvolvimento até, né, essa idade gestacional termo, né? 38 semanas. Então, todo esse movimento aquático, né, toda essa movimentação materna, como eu disse para vocês, é uma estimulação vestibular. E essa estimulação vestibular, então, favorecia, né, essa calma, desenvolvimento neurológico, né, e ele foi privado disso, né, como diz aí, né, mas com o nascimento prematuro há a privação desses estímulos. Portanto, torna-se de suma importância os cuidados da fisioterapia e da equipe multidisciplinar para garantir, né, o desenvolvimento. E como garantir o desenvolvimento? Tentar, né, promover recursos, técnicas que, né, promovam de forma similar esses estímulos que ele possuía na vida intrauterina. Tá? E isso nós chamamos, então, de estimulação, né, neuromotora sensorial. De uma forma geral, chamamos de fisioterapia, né, motora, né, para o recém-nascido. Tá? Bom, era isso. Só alguma pergunta? Não, professor. Alguém tem alguma dúvida, pessoal?